De volta com mais um episódio de Literamake, hoje então Diário da Casa Arruinada, de Tiago Feijó, livro finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2018, e como nossos recados iniciais, deixo aqui bem claro então que eu não sou maquiadora, eu sou escritora, esse projeto é uma divulgação do trabalho dos colegas e também, eventualmente, do meu. Se vocês quiserem contribuir com o meu trabalho, tudo aqui está sendo voluntário, então o Pix vai ficar aí na tela disponível para quem quiser contribuir, fiquem à vontade. E, claro, se inscrever no canal, compartilhar, curtir, tudo isso ajuda bastante, que esse canal precisa crescer. Bom, aqui eu já fiz a pele, né? Então, já passei corretivo, base, pó. Eu uso um pó, tô usando ultimamente, pó facial rosa mosqueta, que é vegano, e ele é rosinha. Aí não deixa a pele tão amarelada. Então, vamos começar com base na capa. Bom, o livro, como o nome diz, Diário da Casa Arruinada, ele começa dando uma sensação de que a casa arruinada é a construção, porque a casa está realmente em ruínas e é onde o novo dono dessa casa, que está em vias de demolição, encontra um diário. Eu comento isso na resenha, a resenha se chama Arruinados, que a gente, quando tem um mistério desse, assim, que aparece, um diário numa casa que tá em demolição, a gente fica imaginando o que pode sair daquilo, né? Então, existe uma expectativa gerada, logo de começo, que é interessante, porque assim, a gente não sabe o que esperar, a gente sabe que tem um mistério ali. Por que esse diário tá ali? Por que foi abandonado? Por que a casa foi abandonada? Bom, nós temos um narrador, que é o Kim. O Kim, ele tá em abstinência de tabaco, ele tá querendo parar de fumar. E aí ele começa um diário para contribuir nessa missão, então, de abandonar o vício. O diário começa no primeiro dia dessa abstinência que ele tá vivendo, e é perceptível pelo comportamento dele que ele está alterado por conta dessa abstinência. Qualquer abstinência provoca efeitos, digamos, imprevisíveis, né? A gente nunca sabe o que esperar de uma pessoa em abstinência. Aqui no livro não é diferente. Então, nós temos aqui os personagens que o Tiago nos traz. É o Kim, a Madalena, a Selene e a Irene. E o pai de Kim, que tem participações esporádicas. A Madalena é a esposa do Kim. E ao longo da narrativa existe um afastamento dessa mulher. Ela tá se afastando desse marido e é muito fácil entender esse afastamento dela, porque o Kim é, por excelência, um personagem insuportável. Ele tem toda essa questão do vício, ter que vencer o vício, que não é uma coisa fácil, altera comportamentos, é normal. E ele tenta forçar uma linguagem que não condiz com o tempo em que ele vive. Tá? A história se passa em 2011. E ele tem uma linguagem que parece que ele quer mostrar o quanto ele sabe, o quanto ele é evoluído e tal, nesses termos. E ele fala como se ele estivesse sempre escrevendo alguma obra-prima do século XIX. Só que quando ele tem os diálogos com o pai dele, a gente percebe que essa linguagem que ele usa no diário é forçada. Ele tá querendo parecer algo que ele não é. Porque quando ele fala com o pai dele, ele tem uma linguagem normal. Isso, obviamente, foi proposital, né? Que o Tiago nos trouxe isso para, inclusive, reforçar essa questão de ele ser uma pessoa insuportável. E eu acho que, inclusive, nesse aspecto, o Tiago foi muito feliz em denunciar, por assim dizer, essa personalidade do Kim ao longo dessa trama. E aí até tem uma criança que acaba negligenciada nisso tudo e tal. Uma coisa que eu destaco na resenha é que o final da história, que eu não vou contar qual é, não me surpreendeu.
mas não porque o autor não conseguiu me surpreender, pelo contrário. O que acontece, que eu acho que é um mérito que merece ser destacado, é que ele costurou toda a trama num ponto em que o final tá dentro daquilo que ele trouxe ao longo da narrativa. Então ele respeita o andamento normal. Uma coisa que precisa também ser deixado bem claro é que, assim, os plot twists são bem interessantes, mas eles não são sempre necessários e às vezes eles são até exagerados, não precisavam estar lá. É mais ou menos o que acontece nessa história, porque ele tá andando num ritmo e ele não pode jogar esse ritmo fora só para causar uma surpresa final. Ela não faz sentido ali, ela não tem por que estar ali. Então ele não faz essa surpresa final. E isso ajuda, inclusive, a dar graça à história, porque a gente reconhece aqueles personagens. Eles não mudam assim, tipo, não existe um comportamento destoante deles. Eles são exatamente aquilo que o nosso autor se propõe, tá? Existem momentos do livro que eu acredito que merecem mais destaque e que eu não vou trazer aqui, porque senão vai estragar a graça. E como eu lido bastante aqui no canal com autores que são de editoras menores, independentes, eu sei que não é um livro que daqui a pouco super popular que todo mundo conhece o fim, né? Por isso que eu sempre indico essas leituras para vocês conhecerem um pouco também da obra daqueles autores que não estão na lista dos mais vendidos. Mesmo que esse tenha sido finalista de um grande prêmio, eu creio que ele não seja um livro que tenha sido um best-seller ou coisa do tipo. Embora, sinceramente, todos os livros que eu trago no Literamake, eu acho que mereciam ser. Mas enfim, não sou eu que decide, né? E por isso eu acredito que muitos de vocês que estejam assistindo agora ainda não leram a obra e por isso eu não vou estragar a experiência dela para vocês. Mas eu acho que um ponto que precisa ser destacado aqui para vocês é o seguinte: quando ele fala do Diário da Casa Arruinada, a gente sabe que essa casa está em demolição. Então, naturalmente, poderíamos pensar que a casa arruinada é a edificação. E na verdade não é bem assim. Na verdade, nós temos aqui um aspecto bem mais impactante para trabalhar, que é a casa enquanto lar. A casa arruinada é o lar. Toda esse círculo de tragédias que acompanham essa família, pequenas tragédias cotidianas, não precisa ser um grande desastre. Tudo isso vai impactando nessa rotina familiar. A Madalena vai se afastando do Kim, ele percebe esse afastamento, e isso vai gerando uma série de conflitos intransponíveis. E é aí que essa casa fica arruinada. É esse lar, é esse ambiente onde essa família convivia, talvez nem tão feliz quanto poderia parecer. É aí que tá a ruína. E é muito interessante quando a gente se depara com uma trama dessa, porque a gente enxerga aquilo que poderia ser a nossa casa. Ninguém tem uma família perfeita, né? Quando a gente fala de casa e traz para um sentido de lar, esse lar, ele não precisa ser feito de tijolo e nem ser feito de família com laço sanguíneo. Eu aposto que muitos de vocês consideram da família pessoas que não têm laços sanguíneos com vocês, né? De uns anos para cá, é cada vez mais comum que as famílias não sejam exatamente conectadas por um laço sanguíneo. E ele mostrar essa dinâmica disfuncional dentro dessa casa traz justamente esses aspectos bem profundos de dissolução, de ruína. Essa casa está arruinada, e ela está arruinada em muitos sentidos. Não só essa casa em vias de demolição, quando começa a história, ela está nesse ponto, mas a ruína da unidade familiar, do núcleo familiar. É bem importante a gente se dar conta que daqui a pouco
A nossa casa pode estar na mais perfeita ordem, fisicamente, mas se os membros da família não estão consonantes, é uma casa arruinada. Eu acho que muita gente que lê esse livro vai se identificar em muitos aspectos. Infelizmente, lares disfuncionais são muito comuns e formam pessoas disfuncionais. E arruína a casa e a vida dessas pessoas que vivem essas situações de disfuncionalidade. É um livro que, com toda certeza, tem seu mérito para ter sido finalista. E eu acho muito interessante que, às vezes, a linguagem do Kim ela é até meio indecifrável, porque ele força essa coisa. Ele força muito essa questão do linguajar mais antiquado, né, no português, que daqui a pouco nem condiz com o que a gente usa hoje em dia, com o que ele usaria no seu dia a dia. E isso é proposital, que é para nos trazer bem esse aspecto desse círculo de loucura que essa abstinência vai trazendo, e não só abstinência, porque ele provavelmente seria uma pessoa insuportável igual. Eu gosto muito da maneira como o Tiago conduziu essa história, justamente para trazer essa disfuncionalidade, essas questões todas mais pesadas. Como a capa é praticamente monocromática, no Sons de Azul, eu trabalhei uma maquiagem mais simples, mais básica, por assim dizer, que é uma maquiagem que pode sair na rua, usando 4 tons de azul. É o delineador, num azul marinho, e tem 2 tons de azul aqui na pálpebra e mais um aqui em cima. E o batom é um batom, uma cor bem padrão, que combina com tons de azul e de verde. Então, essa é a capa. O livro de hoje foi Diário da Casa Arruinada, do Tiago Feijó. Mais um livro que eu, obviamente, recomendo a leitura. Eu acho que nós temos na nossa literatura nacional obras incríveis. Eu tenho tentado trazer para esse espaço algumas dessas obras. Já trouxe obras bem conhecidas aqui, mas trouxe também obras completamente desconhecidas. Pretendo continuar nessa mescla de obras que são pouco conhecidas com obras famosas, consolidadas, consagradas. E peço a vocês, então, que continuem acompanhando o canal, que se inscrevam, que curtam, compartilhem. Quem puder me ajudar, tem o Pix aí, acho que é desse lado que vai ficar, não sei. E continuem seguindo aí esse projeto e recomendando. A gente tá indo num ritmo bem devagarinho, é bem desanimador, mas a literatura merece mais, e todos os autores que eu divulguei aqui até hoje são merecedores desse espaço. Todos os livros que eu divulguei até hoje são merecedores desse espaço. Eu tenho mais vários autores e livros que eu quero comentar. Por isso que eu não abro mão do projeto, que essa galera merece. E bora contribuir, galera. Então, ficamos por aqui com mais um Literamake. Tô tentando fazer os vídeos um pouco mais curtos agora, pra também não ficar tão longo. Também as estatísticas não estão muito favoráveis. Então, fica aí por aí. E no blog, no bibliofiliacotidiana.wordpress.com, este livro está na resenha Arruinados, que vai estar aqui na descrição também para vocês acompanharem essa resenha. E, claro, poderem conferir o livro. Até uma próxima. Até mais.